Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer para vocês mais um texto do Thomas Sowell, o qual tem o título Ações afirmativas, a quem elas realmente ajudam. Então, vamos para o texto. Há anos, quando eu estava liderando um projeto de pesquisa em Washington, um memorando veio de cima dizendo-nos que havia dinheiro disponível para contratar profissionais minoritários para o verão, sem ter que tirá-lo do orçamento regular do projeto. Maravilhoso, eu disse. Há uma senhora judia em Princeton que quer vir aqui me ajudar, mas eu não tenho dinheiro para pagá-la. Esta ideia foi imediatamente rejeitada. Judeus não são uma minoria, me disseram. E judeus de Princeton definitivamente não são uma minoria. Não adiantou apontar que os judeus representavam apenas 3% da população e, portanto, devem ser considerados uma minoria. Também não adiantou dizer que os judeus eram definidos como uma minoria étnica no próprio projeto de pesquisa. As autoridades ignoraram todos esses argumentos. Em certo sentido, eles estavam certos. A palavra minoria já havia se tornado uma das muitas palavras politicamente corrompidas. Não significava mais uma parte estatisticamente menor da população. Significava pessoas pelas quais você sente pena. Afinal de contas, ninguém mais sentia pena dos judeus por suas conquistas. Portanto, eles não eram uma minoria. Ninguém mais sente pena dos asiáticos americanos, depois de tantas histórias de sucesso. Portanto, eles estão cada vez mais excluídos do status de minoria em programas e políticas de algumas faculdades e universidades. Há alguns anos, um memorando da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos estabeleceu pontuações mínimas mais baixas para candidatos minoritários sendo recrutados, mas os asiático-americanos precisavam atender aos mesmos padrões que os brancos. Poucas instituições são tão impolíticas a ponto de colocar tais políticas por escrito ou tão infelizes a ponto de deixá-las vazar, mas há evidências crescentes de que essa prática se estende bem além da Academia da Força Aérea. Quando Berkeley usou pontuações mínimas em testes verbais para eliminar candidatos em 1984 e 1986, estudantes minoritários foram isentados, mas os estudantes asiático-americanos não foram. Muitos asiáticos foram eliminados pelas pontuações mínimas e verbais porque sua habilidade forte tende a ser matemática. Em Harvard, as pontuações dos candidatos asiático-americanos eram virtualmente iguais a dos candidatos brancos, mas os asiático-americanos admitidos tinham pontuações nos testes substancialmente mais altas do que os brancos admitidos. Em termos de pontuações nos testes, os asiáticos tinham que ser melhores para serem admitidos. Não são apenas asiáticos e judeus que perderam seu status de minoria devido ao desempenho excepcional. Alguns programas de auxílio financeiro também deixam de lado os negros que têm pontuações acima de certo nível, em favor dos negros que tiveram um desempenho ruim e realmente precisam, entre aspas, de ajuda. Eles querem pessoas por quem possam sentir pena. Os acadêmicos nunca têm dificuldade em justificar suas ações. No MIT, por exemplo, o diretor de admissões respondeu às críticas sobre grandes disparidades nas pontuações dos testes entre pessoas admitidas de diferentes origens raciais e sexuais, diminuindo a importância das pontuações dos testes. As diferenças nas pontuações dos testes têm apenas uma modesta correlação com o desempenho acadêmico posterior, disse ele. Este argumento familiar é inteligente, mas falso. O estudante médio do MIT está entre o topo de 1% em matemática. O lugar exato dentro desse 1% pode não importar muito, como o diretor de admissões diz, mas importa que ele esteja no topo de 1%. Da mesma forma, a diferença de alguns milhões de dólares entre um Rockefeller e outro provavelmente não importa muito, mas isso não significa que não faça diferença quanto dinheiro você tem.
faz uma diferença muito real que 90% dos estudantes brancos do MIT pontuem mais alto em matemática do que o estudante médio negro do MIT. Uma porcentagem substancialmente maior dos estudantes negros não consegue terminar no MIT. E aqueles que se formam têm médias substancialmente mais baixas. A tragédia é que esse desperdício, que mais de 1/4 dos estudantes negros não se formam no MIT, é completamente desnecessário. O estudante negro médio no MIT está muito acima da média nacional em testes de matemática. Ele simplesmente não está no mesmo nível estratosférico dos outros estudantes do MIT. Na maioria das faculdades, universidades ou institutos técnicos, esses mesmos estudantes negros estariam na lista de honra. Em resumo, estudantes negros com todas as perspectivas de sucesso são artificialmente transformados em fracassados ao serem inadequadamente associados à sua faculdade. Isso não é peculiar ao MIT, é um fenômeno nacional entre as escolas de elite, que estão mais interessadas em ter uma contagem de corpos bonita de todos os grupos do que no preço que precisa ser pago. Todos pagam um preço muito alto por essa moda acadêmica. Os estudantes minoritários desfavorecidos pagam o preço mais alto de todos. Os asiáticos podem ter sorte de não serem considerados uma minoria. Bem, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.